Perfeito. Obrigada. Boa tarde, né? Obrigado pelo convite, né? Eu achei que tá. Tá ligado. Tá ligado. Meu nome é Zuleika, eu sou engenheira agrônoma, né? Sou funcionária da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e atualmente respondo pela Coordenadoria de Planejamento Ambiental. Quando o secretário Bruno Covas assumiu a secretaria em 2011, né, uma das questões que se discutia era a questão das políticas com relação a resíduos sólidos. Nós tínhamos o marco, né, estadual em 2006 e aí veio o marco nacional em 2010. Então, em 2011 já tivemos um decreto que o secretário assinou tal, e com algumas missões dentro do sistema de meio ambiente, né? Ficando claro para a Coordenadoria de Planejamento Ambiental o Plano Estadual de Resíduos Sólidos, o apoio aos municípios nos planos municipais, né, de gestão integrada de resíduos sólidos, o apoio aos catadores, né, e a CETESB com a política estudar junto aos setores industriais a questão da logística reversa. Num primeiro momento, a CPLA participou elaborando esses termos de compromisso, né, com a iniciativa privada. E depois, agora, está sobre a responsabilidade da CETESB. Esse preâmbulo é para entender um sistema, né? A Coordenadoria de Planejamento Ambiental tem algumas tarefas, mas ela tem, você tem um sistema ambiental, mas você tem a CETESB, você tem a Coordenadoria de Educação Ambiental, né? Então, você tem participações de outros órgãos dentro do sistema apoiando o plano estadual. A primeira coisa que a Secretaria fez foi uma comissão estadual de resíduos sólidos. Até porque o que você falou, o que a gente sabe, né? Normalmente, a questão de resíduos é um problema. A gente fala meio ambiente, mas normalmente não é a pasta do meio ambiente que está cuidando disso, né? Ou às vezes não é ela também a geradora tanto do resíduo, né? Então, nós fizemos uma comissão onde temos a Secretaria de Recursos Hídricos e Saneamento, a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Agricultura, a Secretaria de Desenvolvimento Metropolitano, né, e a Secretaria do Meio Ambiente e a CETESB. 5 secretarias. Dentro da nossa visão, imaginando que essas secretarias que tinham mais a ver com a questão dos resíduos sólidos no estado de São Paulo, né? Então, a gente conversou um pouco com essa comissão e, paralelo, né, conseguimos um recurso do governo federal para fazer o plano estadual. E até agora eu só gastei o dinheiro da secretaria, não consegui gastar o dinheiro da Caixa Econômica. A gente é incompetente, nós temos um problema jurídico, você faz licitação, e chega uma hora assim, que eu estou louca para devolver o dinheiro, certo? Não, né, a sensação das dificuldades burocráticas nossas são grandes. A gente atrasou um pouco a confecção do plano por uma estratégia. Em 2012, a gente percebia o quê? Uma dificuldade, os municípios não tinham seus planos municipais de resíduos sólidos. Como é que eu posso pensar em fazer um plano estadual de resíduos sólidos se a grande maioria dos municípios do estado de São Paulo não tem os seus planos? O que nós fizemos? Pegamos um ano difícil, que era um ano eleitoral, tivemos uma dificuldade com o nosso jurídico da secretaria, que entendia que a gente ia fazer era repasse de recursos. Tive que fazer só essa capacitação depois do período eleitoral, e foram 15 oficinas, onde a gente conseguiu reunir 260 municípios, onde eles traziam o quê? As suas dificuldades para fazer o Plano Municipal de Resíduos Sólidos. O que eles precisariam de informação do Estado, ou o que eles gostariam para fazer esse plano municipal, né? A gente fez um diagnóstico, a gente correu o Estado inteiro nessas 15 oficinas.
foi muito gratificante, porque mesmo você tendo a questão do período eleitoral, mesmo você tendo a questão de muitos técnicos sabendo, vocês sabem melhor do que eu, que quando muda uma gestão, a pessoa leva o computador, o documento, o serviço, né? Mas a gente conseguiu, mesmo com toda essa dificuldade, fazer as oficinas com 260 municípios. Então, pelo menos a gente teve. E essas reuniões, a gente fez um trabalho assim, Presidente Prudente, Registro, Araçatuba, porque às vezes a gente está olhando, você tem que olhar o Estado, né, fazer um plano estadual, enxergar o Estado, o território inteiro, né, e ver as dificuldades que algumas regiões a gente tem. A região metropolitana, as regiões metropolitanas, né, nós sentamos junto com a Enclasa, né, que naquele momento estava na Secretaria de Desenvolvimento Metropolitano, e discutimos o quê? Nós vamos estar ajudando os municípios a fazer os planos municipais e vocês, Enclasa, vão vendo junto às agências como fazer os planos regionais. Né? Foi uma coisa razoavelmente combinada. Não é tão simples fazer os planos regionais. Né? A gente percebeu as dificuldades das próprias agências, os dados, as questões, né? Tanto que nós mudamos a estratégia agora, de novo, junto com a Enclasa. O que é o plano? Eu só fiz esse preâmbulo para... Por que a gente só começou a trabalhar no plano efetivamente em 2013? Né? Nós ficamos no ano de 2013 inteirinho para confeccionar a primeira parte do plano. Por favor. Que é o panorama dos resíduos sólidos no estado de São Paulo. Todos sabem, o plano tem um horizonte de atuação de 20 anos, revisão a cada 4 anos. Esse panorama, a gente constrói ele como? Pensando, em 2013, nós voltamos e fazemos, com todas as dificuldades que nós detectamos em 2012, que os municípios levantaram, a gente fez um material específico, orientativo, para os municípios fazerem os seus planos municipais. É uma apostila que ela foi produzida depois que nós lemos uns 50 planos e pegamos a lei, olhamos e fizemos uma receita de bolo. Recomendo a leitura desse material, porque ele está. E fizemos a capacitação 20, aí nós fizemos 20 capacitações de 2 dias, né, para estimular os municípios. A gente sabe que os nossos parceiros nos municípios, os secretários municipais de meio ambiente, os diretores, têm uma dificuldade de conseguir o dado. Normalmente não está na Secretaria do Meio Ambiente, está na Secretaria de Planejamento, está na Secretaria de Serviço, conseguir o dado para o Serviço de Saúde. Então, essas orientações a gente trabalhou. Enquanto isso, nós estamos aqui no panorama dos resíduos sólidos. Em 2013, a gente usou a comissão estadual. Dentro da secretaria, nós montamos uma comissão com a CPLA e os técnicos da CETESB, porque também assim, você tem um monte de dados, né? Dados. Ministério da Saúde produz, Secretaria da Saúde produz, os municípios. Agora, qual a consistência desses dados? É uma dificuldade assim, como é coletado, os prazos, as datas, e nós tivemos que validar todos esses dados, né? A responsabilidade de validar os dados que está nesse panorama. Porque dentro da nossa estratégia a gente entendia que o panorama, você só consegue fazer essas outras partes, né? O estudo de regionalização, proposição de arranjos intermunicipais, estudo de prospecção, escolha de cenário de referência e as diretrizes, se esse panorama tiver o mais coerente possível com a realidade, né? O mais perto dessa realidade. Não é perfeito, mas o mais próximo da realidade que a gente pode construir, né? Com os dados dos municípios, com os dados das empresas,
eu estava falando, nós fizemos mais ou menos umas 100 cartas a todos os setores, a todas as secretarias, né, pedindo, vocês têm dado para o aeroporto, para o porto, né, porque aí você entra com um tipo de resíduo de transporte, para o Sinduscom, para construir esse panorama. A gente demorou um ano nesse panorama. E com uma participação grande da secretaria. Porque às vezes a gente está aqui nesse foco, olhando só o nosso. É lógico, é um problema, o resíduo urbano. Mas nós temos o resíduo da agricultura, nós temos o resíduo da construção civil, nós temos o resíduo da saúde, né? Nós temos o resíduo. Então nós tínhamos que trabalhar com todos esses resíduos e olhar com quem gera ou tem alguma informação sobre esse resíduo. Então, quando a gente fala no resíduo de saneamento, a gente usou a Secretaria de Recursos Hídricos e Saneamento, a Sabesp, os dados que a gente tinha. Nós fizemos esqueci o nome agora, assim, os dois secretários, o Giribone e o Bruno Covas, assinaram um termo de cooperação onde os 120 planos que a Secretaria Municipal fez de saneamento, a gente pôde ler e ter acesso a eles, né? Para poder orientar os municípios. Olha, melhora aquele capítulo que está lá no teu plano de saneamento de resíduos, porque a lei de saneamento sai antes da lei do plano municipal. Então faltam algumas coisas nesse capítulo. O município se sente confortável que tem um plano de saneamento e às vezes ele não está confortável. Nós lemos todos esses planos, voltamos para os municípios, mais ou menos tem 130, 140 municípios que tinham planos de saneamento e a gente ponderou com esses municípios se melhorava o plano de saneamento ou se faziam um plano, sempre entendendo que é o Estado contribuindo para que o município possa fazer a sua política. Né? O Estado tem esta função, a coordenadoria de planejamento tem esta função. Isso precisa ficar claro, né? Agora, construir isso com uma estratégia. O panorama, nós colocamos para consulta pública no dia 15 de janeiro. Ele está aberto, depois eu vou mostrar o acesso, né? E qual o caminho que a gente utilizou para divulgar? Né? Nós temos o CONSEMA, Conselho Estadual de Meio Ambiente, onde tem sociedade civil, tem as universidades, Fiesp, a Associação Paulista dos Municípios, né? O Ministério Público. Você tem todos os entes dessa sociedade que participam. Eles foram os primeiros que receberam e a gente falou, estamos à disposição para estar falando sobre esse panorama e o que a gente pensa do plano. Né? Entendendo que nós estamos construindo o plano estadual, ajudando os municípios a fazer o plano municipal, sentando com o movimento de catadores para entender o que eles querem do Estado e não confundindo o que é o papel do Estado e o papel do município, né? E o setor empresarial sendo chamado pela CETEB. Né? Tentei aí dizer mais ou menos todos os setores que a gente está trabalhando, né? E todos esses setores, todos esses momentos, né? Uma hora você avança, outra hora você para, espera um pouquinho, vamos ver, e olhando também o que está acontecendo em Brasília. Né? A gente também, como Estado de São Paulo, tem que ter coerência no que estamos fazendo. Né? A política nacional, o que é o grande chamariz dela? Vamos acabar com os lixão em 2014. Esse é o grande chamamento. O Estado de São Paulo está tranquilo nisso. Minha companheira da CETEB sabe o que eu estou dizendo. Nós trabalhamos nisso desde 1997. Né? Então não é hoje que nós começamos a trabalhar. Nós começamos a trabalhar desde 1997, quando nós fizemos o IPR, quando nós saímos à luta, equacionamos a questão. Hoje o Estado tem 28 a 29 lixões por força de liminar de justiça. Pela CETEB, pela Secretaria do Meio Ambiente, nenhum estaria mais funcionando. Só estão funcionando porque tem a justiça aqui, que aí interpõe e mantém isso.
essa meta, ela está lá no plano, né? Ela está lá e como é que vai ser utilizada. O que é importante a gente ter clareza é que essas coisas são construídas, né? Quando a gente começou em 97, nenhum município, grande parte dos municípios, não tinha uma situação adequada do seu resíduo. Nós fizemos um programa de ATN em Vala, que foi a Coordenadoria de Planejamento Ambiental, passou recurso para 298 municípios fazerem os seus aterros em Vala. Então, a minha fala era um pouco confusa, mas é para dizer, tentar mostrar também que nós não estamos só fazendo o plano, né? Nós estamos trabalhando, né, gente? Faz tempo que a gente está trabalhando e passando, né, recurso para os municípios operarem, avançarem nas suas estratégias.